E vamos deixar esse cara agora bem baixinho. Passa o contato. O contato tá na tela, não tá não? Eu comi bola? Olha eu lá e o Dev. Aqui, ó. Você vai ligar no www.iudev.com.br ou no celular 11.97241.9500. Tá bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Depois de... A DVFN não transmite tem 5 anos, só que eu tinha saído um pouco antes. Então deve fazer uns 10 anos que aí... Não faz tudo isso não, né, Bruno? 10? Não faz 10, não. Faz uns 7. E aí estamos nós aqui de novo, formando... Lembra do auditório? Então estamos nós aqui montando um auditório novamente. Vou passar com vocês algumas terças-feiras. E essas terças-feiras nós vamos cobrir o curso de robôs. E aí depois, se der certo, nós vamos fazer mais uma virada, só que aí nós vamos fazer a da Fibada. E aí nós vamos fazer um curso de análise técnica com Fibonacci. E aí aquele mesmo esquema, a Fibada, que vocês já conhecem. E é para a galera que está chegando agora, né? Nós vamos ensinar vocês a fibar, aproveitando até porque todo o sistema da DVFN já tem até o meu Fibo e o Fibo da U-Trade já está lá no gráfico da DVFN, tá bom? Sandro agradeceu, Lopes ok. Dá um like aí pro pessoal, 52 likes para 128. Importante, hein? Eu tenho 129 pessoas assistindo, 133 agora. 57 likes. E o pessoal não se inscreveu no canal. O estagiário agora começou a ficar triste. Então, por favor, dá o tal do like. Na minha época da webcam, não tinha isso, né? Agora dá like, inscreve no canal, faz o comentário. Vem como o mundo mudou. Eu engordei. Entendeu? Saí dos 80, fui para 100. Tem uma entrada aqui, ó, que não tinha naquela época, hoje tem. Entendeu? Então bora lá, pessoal. Um abraço para todo mundo. Flexport dando um abraço aí pro Bruno. Andréia Limo. Esse curso é para pessoas leigas, não tem nenhum tipo de pré-conhecimento ou necessidade de algo. A gente vai começar do zero. Nós vamos passar algumas terças-feiras para desenvolver o robô completo e eu vou te entregar ele funcionando, tá bom? Boa noite, Flávio. Hernani já foi, tá bom? Pessoal, olha só. Então vou matar aqui o Gans. Já que eu adoro o Gans. Eu vou ficar só com a minha voz aqui agora. Pra gente poder... Pra gente poder conversar um pouco. Bateria tem, boa noite, já foi. Tamo junto agora, Billion, desistiu do Fibonacci, não? Eu dei uma parada e agora eu vou voltar com a Fibada, né? É porque na verdade eu fiquei rico e gordo, entendeu? Eu tava até fazendo uma brincadeira com a Stag, mas agora eu decidi, né? Eu tô me decidindo sozinho. Então agora eu não quero mais ficar rico e gordo solitário. Então agora eu vou ficar rico, vou continuar deixando vocês ricos, continuar a receber aqueles e-mails Coutinho, graças a você eu comprei um apartamento, e agora eu vou vir aqui todos os dias em Alphaville, se vocês quiserem vir aqui conhecer o escritório, conhecer a DVFN, e bater um papo comigo, e bater um papo com o Stag, tá bom? Bora lá, pessoal, 92 likes para 131, tá melhorando, não tá do jeito que a gente quer não, então botão aí, e já já a gente fala. Pessoal, MetaTrader tá na tela, tá? Quem não conhece, MetaTrader é uma plataforma, ela é a maior plataforma de desenvolvimento de robôs no mundo. Então você deve estar falando isso, mundo, alguma coisa entre 15 e 17 milhões de usuários MetaTrader, contando o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5. MetaTrader 5, que é a versão que veio para o Brasil. Nós estamos falando de 2014, que foi quando ela chegou no Brasil, chegou primeiro na XP. E aí, a partir disso, o que eu fiz? Eu peguei todo o meu know-how de trader, né? E, na verdade, eu já desenvolvo há muitos anos. Então, eu sou da época, se tiver alguém aí da minha idade, eu sou da época do Basic, COBOL, Assembler, Fortran, Pascal, TK. Então, assim, eu sou velho, eu sou bastante velho. Então, eu sou dessa época. E aí, quando chegou o MetaTrader no Brasil, chegou o MetaTrader na XP. Então, foi uma oportunidade que a gente teve de tirar a bunda da frente do terminal e começar efetivamente a programar e desenvolver estratégias.
A ferramenta ela é extremamente poderosa, assim, não tem nada hoje no mundo que se equipare a MetaTrader, tá? Seja para você fazer desenvolvimento local, seja... Deixa eu arrumar minhas costas. Seja para fazer desenvolvimento local, seja para você fazer qualquer tipo de desenvolvimento, integrar com outras plataformas, integrar com Python, com MATLAB, com SQL, com o raio que o parta. Assim, não tem nada hoje no mundo que seja melhor do que MetaTrader, tá? Em comparação, o MetaTrader ele tem uma característica que é uma plataforma que exige código, tá? Ela é uma plataforma de programação orientada a objeto. Então você vai ver, se você conhece de programação e conhece de programação orientada a objeto, neste caso a gente fala de C++, então você vai ver que é a mesma coisa, mesma variável, mesma função, mesma classe, mesmo tudo. Tem uma coisinha ou outra ali de diferente, mas o resto é tudo papai e mamãe horizontal, com você embaixo para não cansar. Então assim, não é nada complicado, não é nada do outro mundo. Agora, tem que dar uma estudada, tá? Porque é o que eu brinco. O legal de MetaTrader é que é uma plataforma que você vai enxugar gelo. Então, você vai lá, põe um indicador. Aí você faz um backtest, fica bom. Aí você para e pensa. Você fala assim, ah, mas e se eu colocasse mais um indicador? Ou então, e se eu pegasse esse indicador e desse uma trocada? Ou se eu fizesse tal coisa? Então, você sempre está criando coisas novas. E isso é a parte legal de MetaTrader, tá bom? André Lima está perguntando se é pago, é uma plataforma gratuita. Você tem 7 corretoras no Brasil hoje que já homologaram o MetaTrader, tá? Então você tem 7 opções de corretora para poder escolher. E a ideia é, conheço o MBroker, mas assim, eu sou muito fã, até porque eu comecei com o MetaTrader, né? Eu sou agente autônomo da XP, só que teve uma época que eu saí da XP, e eu fui implementar MetaTrader, então eu conheço o MetaTrader tanto a parte de usuário quanto a parte de integração com a bolsa. Eu conheço os dois lados, eu conheço tanto o MetaTrader Desktop quanto o MetaTrader Server. Então assim, eu sou muito fã, eu fiquei durante mais de um ano, né, com um contrato com a própria MetaQuotes, sendo um desenvolvedor deles aqui no Brasil, um ramo deles aqui no Brasil. Então, assim, eu sou muito fã, é uma plataforma que, de novo, eu não achei nenhuma limitação de todos os robôs que eu já desenvolvi para cliente, entendeu? Desde um papai e mamãe, de uma média móvel com MACD, até robôs que usam machine learning, inteligência artificial, conexões com banco de dados externos, enfim. Verdadeiramente não há nada melhor, mais potente do que você usar MetaTrader no Brasil. Plataforma no Brasil, ela já está mais madura, tá? Foi o que eu falei, começou 2014 na XP, né? Você tem corretoras que estão instalando ela agora, que assim, umas mais maduras, umas menos maduras. Então assim, o importante é que você vai ver que tem uma grande diferença, que é conhecer não só de programação, mas de bolsa. Porque não adianta você conhecer de programação e você não saber o que é latência, o que é uma ordem que você manda para a bolsa e ela fica em waiting, o que é você mandar uma ordem, por exemplo, de um ativo e esse cara entrar em leilão no meio do dia, tá? Então, assim, Billion precisa conhecer de programação? É bom, ajuda. Se não, você vai começar do zero, tá? Logicamente, se você conhece de programação, vocês vão ver eu fazendo. Parece fácil. O que eu faço vai ficar fácil. Na hora que vocês começarem a fazer um pouquinho mais elaborado, aí vocês vão ver que vai precisar de um pouquinho a mais de conhecimento, tá bom? Esse cara é o MetaTrader. Então aqui você tem a parte principal, que é uma plataforma gráfica semelhante a qualquer outra no geral, tá? E aí você vai ver aqui em cima, no primeiro, segundo, terceiro, quarto botão, ele tem um botão que se chama Meta Editor. Quando você clica, ele vai entrar nesse cara, que na verdade ele não entra assim, ele entra assim. Aí você tem
share de diretórios aqui no cantinho, tá? E aí, então, o que acontece? Esse cara é a interface, a gente chama isso de IDE, é uma interface de desenvolvimento. Então aqui a gente vai criar o nosso robô. Então qual que é a ideia hoje, nessa aula? Vou dar uma volta, vamos dar uma voltinha, vou apresentar para vocês as coisas que são mais importantes, tá? E vou eventualmente montar aqui o início do robô, pelo menos o primeiro cabeçalho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, eu não estou olhando, mas o Bruno está passando para mim aqui os questionamentos que vocês precisarem, tá ok? Então olha só, como funciona. Eu vou no canto superior direito, tá vendo aqui que está escrito novo, criar um novo documento, e esse cara vai abrir uma janela com 1 milhão de opções. Pouco importa, você vai na primeira. Na hora que você vai na primeira, ele vai te pedir um nome, e aí a gente vai colocar aqui meta e o dia de hoje 2508. Então, fui lá, dei um nome, tá? Dei avançar. Aí ele vai te pedir algumas funções. On trade transaction, on timer, on chart event. Nada disso você precisa agora. Como a gente está fora do mercado, então a gente não tem negociação, eu vou usar a on timer só para dar um exemplo para vocês. Então eu venho aqui, clico na on timer, e aí tem mais algumas que eu vou deixar em branco, e aí eu vou concluir. Quando eu concluo, ele abre para mim essa tela, que é a minha tela de desenvolvimento. A Billion, MetaTrader não pertence a XP. MetaTrader pertence a uma empresa que se chama MetaQuotes, tá? Essa empresa, ela é a desenvolvedora, foi o que eu falei, ela tem, né? Ainda tem muito do MetaTrader 4, você vê isso muito em plataforma de Forex, e aí ela já está migrando isso, todo esse mundo, para o MetaTrader 5, mas não, MetaTrader pertence a MetaQuotes. Vai ficar gravado para revisar com calma? Vai ficar gravado para revisar com calma. Então, olha só, quando abre isso daqui, então foi o que eu falei, né? Eu tô dando aqui, me falem por favor, isso é muito importante. Eu tô com o zoom máximo de tamanho de letra. Se vocês não conseguirem me enxergar, tem um bizu que eu consigo fazer aqui para poder aumentar o tamanho de letra para facilitar a vida de vocês, tá ok? Então, basicamente, o que vocês estão enxergando aqui? Código de programação. Então, respondendo aí a pergunta do Billion, precisa aprender a programar? Precisa aprender a programar. Não tem jeito, não vai dar certo. Se você não souber o mínimo de programação, você não vai conseguir fazer esse cara. Aí alguém chegou lá e ligou a furadeira. Bora lá. Qual a ideia? A ideia nessas terças-feiras é montar um robô simples, que vai ser um cruzamento de média com MACD. Então nós vamos ter um robô, esse cara vai cruzar a média e ele vai ter um MACD para a gente poder fazer definição de tendência. Então, como funciona? Tá bom, mas pode aumentar um tiquinho. Então, peraí, deixa eu só aumentar aqui um tiquinho, porque eu já estou no limite. Mas aí tem um bizu que você pode aumentar na mão. Se você quiser aumentar na mão, clica no Ctrl e roda o mouse, ele aumenta e diminui, só que ele para no 22. Então aqui eu coloquei no 24. Então, como é que funciona, né? O que é a parte mais importante aqui? Eu tenho algumas funções que são funções prioritárias quando a gente usa um robô. Então ela está aqui em rosa, a ONIT. A ONIT é a primeira função que ela é usada quando você pegou o robô, colocou no gráfico, ela roda a ONIT. Primeira função. Você tem uma que chama OnDinit. Ela é o contrário. Tirou o robô do gráfico, ela é a primeira que é rodada. Então eu tenho a OnInit e tenho a OnDinit. Eu tenho uma outra função que chama OnTick. Esse cara aconteceu um negócio, comprou 100 Petrobras, vendeu 100 Petrobras. Um negócio, ele vai acionar essa função OnTick, ou seja, a cada tique a tique, você vai tendo essa função sendo executada. E você tem aqui uma função que se chama OnTimer. Ela acontece de X em X segundos. Quanto é X?
Só você vir aqui em cima e falar, eu quero que esse cara rode a cada 5 segundos. Então, a cada 5 segundos, tudo que tiver lá embaixo vai funcionar. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou vir aqui, vou deixar esse cara com 5 e vou colocar aqui uma informaçãozinha que ele vai imprimir lá na nossa tela. Então, o que eu falei? Eu falei que a on-init é aquela que a gente põe quando eu arrasto. Então, arrastei o robô para o gráfico. E aí ele vai imprimir esse cara. Tá lá. E aí ele retorna que a inicialização foi feita com sucesso. A deinit é o contrário. É quando eu tiro. Então, vem aqui, Ctrl C. Ele vai matar o timer. Aqui eu aciono o timer de 5 em 5 segundos. Segundo ficou feio. Segundos. Aqui eu faço um imprimo e aqui eu retorno que a função tá ok. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou dar um Ctrl V. Então eu vou inventar um verbo em português que eu não sei se existe. Desarrastei o robô para fora do gráfico. Para o gráfico, tá bom? E aqui na OnTick ela não vai acontecer nada. Por quê? Porque como eu não tenho negócio acontecendo, como eu não tenho compra e vendas acontecendo, tudo que eu colocar aqui dentro, hoje, agora, não vai ter função. Então, vamos dar uma olhada aqui na OnTimer. E eu já vou responder as perguntas que eu já vi que o Bruno colocou aqui. Essa função, então, essa função, ela ocorre a cada 5 segundos. E aí ele de novo insiste com os segundos. Então vamos lá para segundos. Deixa eu ver um pouquinho aí do Bruno. Marcelo, como podemos fazer um robô para programar uma estratégia automática que envie uma ordem mesmo que o candle ainda não tenha sido finalizado? Sem problema. Você não precisa de ter o candle close para enviar uma ordem. Você pode enviar uma ordem a qualquer momento, dependendo de qualquer coisa. Você, por exemplo, usando um timer, ele não vai ver se o candle foi finalizado ou não. Ele vai mandar a ordem de qualquer jeito. Marcos Albuquerque. Marcelo, é possível fazer um robô para opção que escolha entre diferentes strikes? Sem problema nenhum. Dá para fazer tranquilo. Elder, é possível programar o MT5 para fazer uma estratégia fazendo ordens automáticas de compra e venda no cruzamento de média sem uma pessoa real operando? Essa é a ideia. A ideia é você deixar o robô ir para a praia, porque se for para ficar na frente do terminal, não tem graça, tá bom? Então assim, você vai colocar o robô, tem técnica, você vai colocar isso numa VPS, que é uma máquina dedicada, que tem internet à disposição, que tem energia à disposição. Isso aqui não é robô, não é coisa que se põe em PC de casa. Então assim, tem uma certa estrutura para você colocar esse cara, entendeu? Tem um bizu aí no meio. Mas basicamente a ideia é põe esse cara para rodar e deixa esse cara rodando. Nem a virada de dia se precisa ver. Ele mesmo vira o dia sozinho, entendeu? E aí o Bruno falou que eu tinha pulado o Elder, respondi. Vamos dar uma executada nesse cara? Vamos lembrar o que eu fiz, né? Então, na OnInit, eu coloquei aqui uma mensagem, né? Ele vai falar, arrastei o robô para o gráfico. Na deinit, eu coloquei uma outra mensagem falando que eu desarrastei o robô para o gráfico. Na OnTick eu não coloquei nada. E na OnTimer, que vai acontecer a cada 5 segundos, porque eu pedi, ele vai escrever para mim que essa função ocorre a cada 5 segundos, tá bom? Aí você tem um botão aqui em cima escrito compilar. Então você vai compilar. O que é isso? Isso aqui é um arquivo texto. Eu preciso pegar e gerar um executável. Então, toda vez que você pega nesse tipo de linguagem, a maioria delas igual, você vai fazer a mesma coisa.
você tem um compilador. Ele pega tudo isso daqui, que é texto, e transforma num executável. Então, agora que eu compilei, se você vier, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha tela. Tá vendo aqui embaixo, ó, ele fala 0 erros e 0 mensagens. Então, o meu robô tá certinho, sem problema nenhum. A gente vai vir aqui agora, nesse botão aqui em cima, e ele vai voltar para o MetaTrader. Então, voltou para o MetaTrader. Tá vendo aqui do seu ladinho, consultor expert? Tem vários aqui. Um deles é esse aqui, ó, é o 2508 que a gente está trabalhando agora. Como é que eu sei que o meu ambiente está funcionando? Então vamos lá. Eu tô com o meu botão habilitado. Então esse cara aqui em cima, tá vendo aqui, ó, que eu tô mexendo? Esse cara, ele tem que estar verdinho para funcionar. Eu tô conectado com a corretora, tá vendo aqui embaixo? Eu tenho... Ah, não, você não tá vendo porque a minha foto está em cima. Então, peraí que eu vou arrancar minha foto fora. Aqui e aqui. Agora você vai enxergar. Tá vendo aqui, ó? 5,85 milissegundos. Esse é o tempo de conexão entre eu e a XP. Então, eu sei que eu estou conectado com a XP. E aqui em cima, eu sei que eu estou habilitado a operar. Então, vamos ver se o meu robô está funcionando. Volta a minha carinha, volta a propaganda. Tá vendo aqui na guia Expert? Você tem várias guias aqui embaixo. Negociação, exposição, histórico, notícias. Qual a mais importante? Guia Expert. Por quê? Essa é a guia que o seu robô conversa com você. Essa guia diário é a guia que o seu desktop conversa com o seu servidor. Então, quando você tem um problema de conexão entre você e a corretora, você vai na guia diário. Deixa eu ver se aparece. Aparece. Quando você tem um problema entre você e o seu robô, você vai na guia Expert. Tá bom? Vamos dar uma olhada? Botão direito, limpar, só para tirar a sujeira. E aí eu vou pegar qualquer um. Vamos pegar essa Vale 3 aqui, por exemplo. E eu vou pegar o robô e vou arrastar e vou jogar ele em cima da Vale. Então ele está lá, ele não me deu nenhuma mensagem, nada. Aqui embaixo tem que colocar permitir algo trading, ou seja, eu preciso permitir que ele faça a negociação. Vou dar um OK. Então, arrastei o robô para o gráfico, executou o init. Agora, se tudo der certo, a cada 5 segundos, ele vai ter que dar uma mensagem para mim que ele está rodando a um timer. Então, olha só, a cada 5 segundos ele vai lá. Então, isso é uma forma, por exemplo, de enviar uma ordem independente de formação de candle. Eu posso fazer ela com o timer. Vamos tirar o robô do gráfico. Botão direito. Vem aqui, ó, remover. Então, ele vai ter que rodar aquela on-day init, e aí ela vai ter que usar aquele meu verbo que eu criei, desarrastar o robô do gráfico. Então vamos remover. Então ali embaixo, ó, desarrastei o robô para fora do gráfico. Então, perfeito. Meu robô está funcionando. Tá aqui, ó, a minha on-init. Tudo que está aqui dentro ocorre quando inicializa o robô. Quando eu tiro o robô do gráfico, tudo que tiver aqui dentro vai ocorrer normalmente. Na OnTick, por enquanto, a gente não colocou nada, porque não tem nada para fazer. E aí, como eu quis mostrar para vocês um movimento, eu fiz uma simulação de timer, coloquei um timer aqui de 5 segundos, simplesmente para que a cada 5 segundos ele pegasse e mostrasse para vocês alguma coisa. Deixa eu ver o que o Bruno mandou para mim. O senhor poderia ensinar a fazer uma curva de juros no MT5. Dá para fazer com o Canvas do MT5, não é simples o que você está pedindo, dá para fazer, mas entenda bem, Boban TR, o MetaTrader, isso é a minha visão. Se você falar para mim, você opera com o MetaTrader, você abre a boleta e boleta, você até pode boletar. O MetaTrader ele tem chart trader, então eu posso colocar ordem, assim como você coloca na maioria das plataformas hoje. Ele vai lá, põe a ordem, arrasta a ordem e tal.
Para mim, tem plataformas melhores do que essa. Ponto. Então, o MetaTrader, para mim, é uma plataforma de robô. Você quer fazer qualquer coisa relacionada a robô, você vai fazer com o MetaTrader. Boletar, dá para fazer? Dá. Não é a minha praia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de fazer chart trading no MetaTrader. Vem aqui, coloca lá uma ordem de buy, ou vem aqui em negociação, coloca um buy limit, ó, e aí eu vou lá, arrasto a ordem, não tem problema nenhum. Funciona normal, como qualquer programa de chart trade. Não é a minha. MetaTrader, quando vem MetaTrader na minha cabeça, é fazer robô, tá bom? Respondido. Bora lá? Então deixa eu voltar aqui e agora a gente vai começar o nosso robô de forma prática. Então vamos voltar lá no MetaEditor e a gente vai começar. Como comuta, tem uma pergunta aqui, Marivaldo, como comuta entre as telas de programação e negociação? Esse botãozinho aqui, ó, ativar o terminal, quando você clica, ele vai lá para o MetaTrader, ou então no Windows, Alt Tab, você comuta entre outras, tá bom? Como limitar valores diários para trade, mecanismo de segurança, dá para fazer sem problema nenhum. Luciano curtiu on timer. Alguma dica onde aprender linguagem ou material para download? Material para download, site mql5.com. Se você quiser fazer, eu tenho um coaching de MetaTrader que você vai passar entre 2 e 4 meses da sua vida comigo e aí eu vou te ensinar MQL5, tá? E aí, obrigado. Então vamos para lá. Vamos começar o nosso robô. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu preciso ensinar para vocês, tá vendo essas duas barras? Essas duas barras aqui, a gente chama isso de comentário. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, barra, e escrever assim, o Marcelo é um cara legal. Caca é ótimo, né? O que acontece? Quando você compila, né? Quando você vem aqui e usa o compilar, tudo isso que é barra, isso não entra no compilador. Então, o barra é uma forma que a gente tem de explicar o código. A gente chama isso de comentário. Então, vocês vão ver que muita barra, na verdade, a gente usa para organizar o código. A gente vai usar muito e eu vou mostrar para vocês que é extremamente importante, porque quando você bate o olho num código e aí vem aquela nojeira de comando e não está nada separado e você não sabe o que é o que, então assim, é muito melhor você ver um código assim, onde você vê que aqui ele tem, né, eu até gosto, por exemplo, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, só para mostrar. Então eu bato o olho e eu sei que fica mais fácil eu enxergar. Então eu sei que aqui eu tenho uma função expert, aqui eu sei que eu tenho uma função on timer, aqui eu sei que eu tenho uma função expert, aqui eu sei que eu tenho uma função... Então, tudo que for barra, na verdade, é uma linha que a gente usa como comentário, e a gente vai usar muito isso, tá bom? Então, vou deixar lá em cima o Marcelo é um cara legal, não tem problema nenhum. E aí eu vou criar uma primeira série de parâmetros que a gente vai chamar de parâmetros de entrada. Então aqui foi o que eu te falei. Qual é a diferença do programador e do trader? Você tem que pegar... e... quais são os parâmetros que um robô pergunta para um humano? Então vamos lá. Já vou responder as perguntas, só um instantinho para não perder o raciocínio. Então vamos lá. Eu vou perguntar para ele o seguinte. Eu vou perguntar qual o número de contratos que você deseja operar. Então, barra, número de contratos. Então, essa é uma pergunta a fazer. Outra pergunta que eu faria qual é o stop loss da operação? E aí eu vou colocar como 0. Então aqui eu estou colocando o valor do stop loss da operação.
Depois eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou perguntar para ele qual o valor do stop gain da operação. Vou colocar como 0, você já vai entender por quê. Barra, barra, valor do stop gain da operação. E aí vem para cá. Então, nota aqui, parâmetros de entrada. Então, eu já tenho aqui alguns parâmetros que eu preciso, né? Quando eu arrastar o robô para o gráfico, eu preciso fazer algumas perguntas, né? Ou seja, isso aqui pode ser contrato ou pode ser ações, não tem problema nenhum. É um robô que opera para mini índice, é um robô que opera para papel. Cara, sem problema, assim, você vai definir da forma que você quiser. Só que quais são os parâmetros que eu preciso? Isso são coisas importantes. O que mais eu posso perguntar? Vamos lá. Eu posso perguntar... eu vou perguntar para ele qual é o horário de abertura do mercado. Aqui eu vou colocar 9. Aqui eu vou fazer o seguinte, para ir mais rápido, vamos fazer 4 vezes, que é o que eu preciso. Eu preciso do horário de abertura, eu preciso do minuto de abertura, eu preciso do horário de fechamento e eu preciso do minuto de fechamento. Então, posso deixar pré-marcado. O meu robô abre 9h15, porque eu opero o BMF, e o meu robô fecha às 17h45, porque é o horário que eu quero. E aí, vocês vão ver que é uma coisa minha, né? Eu tenho toque. Então, assim, eu sou bem chato com questão de alinhamento de código, tá? Então, vocês vão ver que o código ele tem que estar alinhadinho, por quê? Porque o dia que eu pegar e mandar esse robô para qualquer pessoa vai bater o olho e vai conseguir entender o que está acontecendo. A gente vai chegar aqui, ó, e vamos lá. Barra, barra, horário de abertura. Barra, barra, minuto de abertura, barra, barra, que ficou para frente, depois eu altero, horário de fechamento e desce, barra, barra, minuto de fechamento. Tá vendo que tá começando a ficar misturado? Eu tô começando a misturar, já vou responder as perguntas. Tá vendo que tá começando a ficar, né? Eu estou misturando contrato com horário. Então, a gente vai criar um grupo. Então, eu vou vir aqui, por exemplo. Nós vamos chamar isso aqui de dados de operação. E aí, eu vou vir aqui embaixo e vou criar um outro grupo, que nós vamos chamar de dados de horário. Pronto, tá lá. Então, aqui a gente vai pular para frente e aqui a gente vai pular para frente. E agora eu vou ver as perguntas. Então, deixa eu ver as perguntas aqui que o Bruno está me ajudando. Tem como limitar os valores diários para trade? Sim, é uma limitação que você vai fazer por código. Estou comentando do lado de cada função, Hernani, sem problema nenhum, zero estresse. E ali a 16 tem um erro de stop loss. Stop loss, stop gain. Tá lá corrigido. Valor do stop loss, stop gain corrigido. Tá lá. Então, eu tenho dois grupos. Vamos dar uma olhada se isso está funcionando. Então, eu vou deixar desorganizado aqui. Primeira coisa, vamos compilar. Se der erro, ele vai me avisar na hora. Então, cliquei aqui em cima, foi lá para baixo e ele me deu 0 erros. 0 avisos. Então, a priori, tudo sob controle. Nota que isso aqui... Vamos arrastar isso para o robô e vamos ver como funciona. Como não me interessa mais aquela função onTimer, eu vou lá embaixo e só vou tirar isso daqui, porque agora isso daqui já não me interessa mais, eu já mostrei para vocês como funciona, tá bom? Então, vou dar uma limpadinha aqui e aí vamos arrastar o Meta 2508 para cima da Vale. Nota que agora ele me deu uma janela que não tinha antes, ó. Parâmetros de entrada. Então agora eu vou falar para o robô quais são os parâmetros que eu quero que ele opere. Então eu posso chegar aqui
Exemplo, é um robô de vale. Então eu quero 2.300 unidades de vale, o stop loss da operação 0,23 e o stop gain da operação 0,67. Sei lá. Só que aí vale Bovespa. Bovespa abre às 10. Então eu vou das 10h15 às 16h45. Então nota que agora a gente está começando a interagir com o robô. Então agora eu estou fazendo com que ele me faça perguntas para que eu possa municiar ele dessas perguntas, para que essas perguntas sejam as perguntas que, numa delas pode ser, por exemplo, eu posso vir aqui, vamos dar uma rapidinha aqui. Vamos chamar esse cara de dados de segurança. Vamos criar aqui um grupo. Dados de segurança. E aí eu posso falar aqui, por exemplo, perda máxima. Poderíamos ter aqui ganho máximo. E poderíamos ter aqui número máximo de operações. Então, número máximo de operações. Então, vou deixar ele zerado. Zero. Então, esse cara seria perda máxima. Esse cara seria ganho máximo. E esse cara seria horário de abertura, que nós vamos trocar para número máximo. Ok? Não vou mexer com cosmético, compila sem problema. Vamos lá, arrasta esse cara. Vamos dar uma olhada, tá lá. Perda máxima, ganho máximo e número máximo. Fechou? Então tá lá, explicado para vocês aí como é que eu faço perguntas para que o robô tenha parâmetros para poder trabalhar. Marcelo, se eu quiser os segundos, segue a mesma linha de data, hora, minuto. Só colocar segundos. Mesma coisa, não vai mudar nada. Tá bom? Agora, uma vez feito isso, eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com média móvel e vai trabalhar com MACD. Então, preciso colocar uma média móvel. Então, nós vamos colocar uma média móvel lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Toda vez que você põe uma função que já existe no MetaTrader, ela fica verde. Então, olha só. Deixa eu dar um zoomzão aqui. Tá vendo que o imã aqui embaixo, ele ficou verde. Então, você clica F1. Aliás, você clica F1 para qualquer coisa dentro do mundo MetaTrader. Tá? E ele vai te trazer a descrição da função em português já. A grande sacada, uma das grandes sacadas, é que graças ao santo e bom Deus, isso aqui já está feito em português. Então, assim, você tem todo o manual de MQL5 em português. Então, aqui, ó, ele te mostra qual é a função de uma média móvel. Então, eu vou usar isso daqui para construir a nossa média móvel. Como é que vai fazer? Então, vamos lá. Qual vai ser o papel? O papel vai ser o papel que eu quiser jogar no gráfico. Então, se eu arrastei em Vale, ele vai operar Vale. Se eu arrastei em Petro, ele vai operar Petro. Se eu arrastei em Mini Índice, ele vai operar Mini Índice. Então, o símbolo aqui, a gente vai escrever assim, ó, symbol, ele fica rosa. Então, isso aqui ou seja, o símbolo que eu arrastar o gráfico, esse cara vai entender que é o símbolo que eu quero operar. Tá bom, mas eu vou operar em quê? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, diário, pouco importa. Faz o seguinte, pega o valor do gráfico. Então você vem aqui, underscore, period, também vai ficar rosa. Então ele já escolheu que esses caras são caras que eu vou operar. Puxei o gráfico, ele vai pegar os dados do gráfico e vai operar para mim, não tem problema. Agora, qual é o período da média? Aí eu tenho que escolher. Então aqui a gente vai chegar e nós vamos colocar um input nesse cara e eu vou ter que perguntar. Fala, cara, você quer uma média de quantos períodos? Tá? Aqui embaixo você tem o deslocamento, né? Quem não sabe, você tem a média móvel e você pode deslocar a média móvel X candles. Posso colocar isso como um parâmetro. Posso vir aqui e falar assim, tá bom, te dou o direito de perguntar
além do tamanho do período, qual é o deslocamento que você quer. Depois, você tem nas médias móveis, não sei se você sabe, você tem 4 tipos de média móvel. Média móvel aritmética, média móvel exponencial, média móvel ponderada e média móvel linear. Você tem 4 tipos. Então aqui você pode escolher qual desses caras você quer. Aqui, de novo, a média móvel se aplica aqui. Preço de abertura, preço de fechamento, preço não sei do que. Tem uns 15. Aqui eu já acho demais. Então aqui eu vou admitir que a média móvel ela vai ser aplicada ao preço de fechamento. Então aqui eu não vou perguntar, aqui eu vou admitir direto e eu vou forçar que a média móvel, até para vocês entenderem como funciona, aqui eu já não vou dar ao usuário direito de pergunta. Aqui eu vou forçar que todas as minhas médias móveis, elas vão forçosamente fechar com o preço de fechamento de candle. Então eu venho aqui e agora eu vou construir então um grupo que eu vou chamar de dados de média móvel. Lembrando que média móvel você tem duas, você tem a rápida e a lenta, né? Ou seja, o indicador é um, só que você usa 2 indicadores porque a média tem que cruzar. Então, dados da média móvel, vou chamar esse cara de média móvel rápida. Então, o que eu perguntei? Eu perguntei o período, perguntei o deslocamento e perguntei o tipo. Agora, eu preciso dar um nome. E aqui é um padrão meu, né? Então eu vou chamar esse cara de imã, porque é uma média móvel. Vou chamar ela de fast, porque ela é rápida. E aí eu vou criar agora algumas variáveis com esses nomes. Então está criado aqui o meu grupo de médias móveis. Então, quando eu for, quer fazer um teste? Compila. Ih, deu um monte de erro lá embaixo, ó. Tá vendo? Isso aqui significa que deu erro. Por quê? Porque está faltando aqui, ó, igual a 0 ponto e vírgula, igual a 0 ponto e vírgula, igual a 0 ponto e vírgula. Vamos ver se melhorou? O bom é que quem sabe faz ao vivo e quem passa vergonha ao vivo. Tudo bem? Espera aí que o estagiário está levantando ali, mas ele está levantando com calma. Vamos lá. Tá lá, ó. 0 erros, 0 avisos, então vamos rodar esse cara. Joga para cá. Pega lá meu meta, joga aqui na janelinha, a minha média móvel aqui embaixo, ó, período da média móvel, você pode escolher. Deslocamento horizontal da média móvel, você pode escolher. E aqui, tipo de média móvel, simples, exponencial, amortecida ou linear, tá bom? Então, esse cara aqui você escolhe automaticamente, tá feito. Agora, nós vamos dar uma dobradinha, por quê? Porque eu tenho a média móvel rápida, só que cruzamento de média você conhece, né? Média móvel rápida, média móvel lenta. Então tem que ter duas. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse cara aqui, ó, e nós vamos dobrar ele, dados da média móvel lenta. E aí tudo que for fast, eu vou chamar de slow. Olha só que legal. E aí, ó, ele já fica rapidinho aqui. E eu não preciso nem esquentar minha cabecinha. Fecha para cá. Fecha. Fecha. Ctrl Z. Então tá lá. Então, dados da média móvel rápida, dados da média móvel lenta. Agora aqui, ó, eu preciso, ó, período médio da média rápida. Não vou me ater, por causa do curso, a questões de português, acento e tal, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, deslocamento horizontal média rápida, tipo suavizado média rápida, período médio média lenta, e aqui depois, agora preciso copiar tudo, né? Média lenta, horizontal média lenta, suavizado média lenta, suavizado média lenta. Então tá lá, tô com a minha média colocada, posso escolher para cada uma delas contrato, stop gain, stop loss, horário de abertura de mercado, perda máxima, ganho máximo e número máximo de operações. Isso aqui faz parte do meu curso de segurança. Eu não vou fazer neste curso. Então eu vou tirar agora, porque senão depois isso aqui vai ficar fora do cronograma, vai estender. Depois eu vou colocar duas médias. Vamos testar? Lá em cima volta, compila, olha que tesão, 0, sem problema nenhum.
arrasta. Então vamos lá, fecha esse cara, pega ele aqui, arrasta. Então tá lá, ó, média móvel rápida, 1, 2, 3 valores, média móvel lenta, 1, 2, 3 valores, horário de abertura de mercado, número de contratos, número de stop loss e stop gain. Tá aí, já falei para o robô tudo que eu preciso de contrato, de horário e as médias que eu preciso. Tá aqui, bonitinho, bacaninha. Agora nós vamos fazer MACD. Média móvel já está feita. É um indicador que eu preciso 2 vezes. Por isso que eu fiz 2 médias, tá bom? Bora pro próximo. Baixa esse cara. Deixa eu ver se o Bruno mandou alguma coisa. Segundos, já era aquela pergunta que eu tinha respondido. Vai pro próximo. Então vamos agora pro MACD. MACD, e isso é uma grande sacada do MetaTrader, e lá vou eu com os meus grandes sacadas, né? Quem é usuário da DVFN recebe os vídeos da apresentação da DVFN, e aí aparece o Marcelo falando grande sacada. Tem um vídeo que eu falei grande sacada 3 vezes. Eu prometo que a gente vai refazer esse vídeo. Vamos ver como é que funciona o MACD. Então, MACD, você vê que ele ficou verde. Então vai lá, clica F1 nesse cara. Então vamos ver quais são os dados que o MACD me pede. Tá lá em cima. Vamos jogar esse cara para baixo. Desceu. Então tá lá. Então ele me pede o símbolo, que eu já falei que eu vou usar o símbolo do gráfico. Pouco importa, eu não vou colocar nada. Time frame, vou usar o time frame do gráfico. Se o gráfico for 5 minutos, opera 5. Se o gráfico for diário, ou seja, o que você arrastar no gráfico, ele vai usar como padrão. O período da média rápida, eu preciso perguntar. Isso aqui não tem como perguntar. Então aqui eu vou ter que vir aqui, ó. Eu vou ter que dar um input nesse cara, porque eu vou ter que perguntar essa informação. Aqui também, o período da média móvel lenta. Você sabe o que é MACD, né? 2 linhas cruzando, uma linha combinação de 2 médias, outra linha de sinal. Pelo amor de Deus, né? Deixa eu fazer uma explicação aqui só para ter certeza que todo mundo sabe o que é MACD, para a gente não... E aqui de novo, que tipo de preço? Ó, o MACD vai fechar com abertura mais fechamento mais dividido por... Não. Tudo com candle de fechamento. Então não vou perguntar, porque o problema é que você começa a perguntar coisa demais e aí na verdade você já nem sabe mais. Assim, o robô, ele tem que ser simples. Vou dar a minha dica de quem está desenvolvendo desde 2014. Quanto menos indicador, melhor. Tá dada a dica? Só essa dica valeu o curso inteiro. Então assim, começa a colocar muita coisa e assim, você pegar uma média que fecha na metade do candle ou uma média que fecha no fechamento do candle, a diferença é tão pequena e ele multiplica o teu universo de resultados por 2. Na verdade, ele eleva ao quadrado. Então assim, faça simples. Então o que eu tenho que perguntar? Eu tenho que perguntar quais são as médias. O símbolo vai ser o símbolo do gráfico, o período vai ser o período do gráfico e o preço de fechamento vai ser o preço de fechamento do candle. Então, vamos lá. Vamos criar mais um grupo. E vamos colocar as perguntinhas que eu quero. E aqui ele vai dar erro. Aqui tem uma coisa importante. Por que eu gosto de dar número? Quando você faz um programa e você não dá um valor a uma variável, vamos supor que eu deixasse essas 3 variáveis sem valor. Deixa eu até aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. É que tem que fazer na mão que o MetaQuotes ele não faz. Tá vendo aqui, ó, tudo bonitinho, papai e mamãe, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando você não atribui valor a uma variável e ele compila e ele executa, você não sabe que tipo de lixo, e a palavra é lixo, que o sistema põe na variável. Então você vai ver, e isso é inclusive mecanismo de segurança, que todas as variáveis elas saem com valor. Então mesmo que você não vá usar, por exemplo, você pega dados de, esse cara vai ser MACD, né? MACD. Então, por exemplo, o MACD ele tem um padrão dele. Então, sei lá, a minha rápida vai ser 13, a minha lenta vai ser 29 e a minha linha de sinal ela vai ser 9. Então assim, eu coloco um valor para evitar que na hora que isso execute,
caia algum momento em que alguma variável com lixo entre no sistema e te derrube o robô. E assim, robô não derruba, o robô te quebra, tá? Isso aí a gente vai aprender mais pra frente. Então, você vê que todas as minhas variáveis, elas são... por exemplo, a média móvel rápida, ela é de, por exemplo, 8. A média móvel lenta, por exemplo, 21. Então isso até te ajuda a não cometer erros, que você não pode colocar 21 na média móvel rápida e 8 na média móvel lenta, está errado. Então, você vai colocando valores e você vai obrigando o sistema a respeitar esses valores. Isso evita que você tenha problemas lá na frente, tá bom? Vamos testar? Compila. Lá embaixo, papai e mamãe zerado, sem problema. Vamos voltar para o MetaTrader, fecha essa janela. Arrasta de novo. Tá feito aqui, ó. Contratos, stop loss, stop gain, horário de abertura, minuto de abertura, horário de fechamento, minuto de fechamento. Média móvel rápida, lembrando, média móvel rápida, menor o valor do período. Deslocamento, quero com 2 candles de deslocamento, sem problema nenhum. Tipo de suavização, simples, exponencial, quero trabalhar com média exponencial. A outra eu quero, sei lá, 34, que é o número de Fibonacci, quero com 4 deslocamentos e quero trabalhar com ela amortecida. O meu MACD, ele é 12 com 26 com 8. O que você quiser, contanto que você informe para o sistema como vai funcionar o seu robô. Na hora que você apertou OK, isso está dentro, arrastei o robô para dentro do gráfico. As variáveis estão setadas, a on-init já foi rodada, já está tudo feito, então já fizemos a nossa inicialização. Então, essa primeira parte, ela já está feita. Então, eu já fiz aqui parâmetros de entrada, tá? Para amanhã eu arrumo o código direitinho, aí a gente vai fazendo as aulas, eu vou dando uma higienizada no código. Tá? Então, parâmetros de entrada. Então, eu já perguntei para o usuário o que o usuário quer. Agora, a gente vai colocar algumas variáveis que são muito importantes para nós, para a gente poder fazer isso funcionar. Uma delas chama handle. O que é o handle? Tá? Aqui eu copiei de um robô que já está aberto. O handle, ele é o coração do indicador. Então, todo e qualquer indicador que você usar, qualquer um, ele tem que ter um handle. O handle é o gerador desse cara. Então aqui eu tenho uma IMA, que é uma média móvel, FAST, que é aquela nomenclatura que eu escolhi, handle. Então eu tenho uma IMA FAST handle e já dei um valor para ela. Falei que ela é inválida. Ou eu poderia pegar e falar que esse cara é -1. De novo, eu sempre dou valores para as minhas variáveis. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa porque eu tenho um MACD. Então eu tenho um IMACD. Aqui eu não preciso de Fast e Slow, porque é um MACD só. Vou chamar esse cara de Handle e vou dar o valor de -1 ou vou chamar ele de Invalid Handle. Qualquer um dos dois não tem problema. Tá? Então aqui, de novo, todo indicador precisa ter um handle. É o handle que vai gerar os sinais, que vai gerar os números, que vai gerar os valores. Todo indicador precisa de um handle, tá bom? Próximo, a gente vai precisar agora guardar esses valores, ou seja, aonde é que eu... Uai, o que aconteceu aqui? Aonde é que eu guardo esses valores? Então assim, qual a média móvel no candle 0? Qual a média móvel no candle 1? Qual o MACD no candle 0? Qual o MACD no candle 1? Eu preciso guardar esses valores. Então, a gente guarda esses valores aqui, ó, no que a gente chama de buffer. Então, aqui é onde eu vou guardar. Então, você quer saber o valor da média móvel rápida no candle 0. Você vai pedir esse cara aqui. Eu quero o valor da média móvel rápida no candle 1. Você vai pedir esse valor aqui.
Eu quero o valor da média móvel lenta no candle 0. Você vai pedir esse valor aqui. Então, esse cara, o buffer, é onde eu armazeno os valores. Então, o handle é o carinha que gera, é o coração. O buffer é onde eu guardo. Então, quando você precisar, eu preciso saber se o candle está acima ou abaixo da média. Então você vai comparar o valor do candle com o buffer deste candle para saber se esse valor é maior ou menor que esse. Então o buffer é onde a gente guarda. E agora, o que eu preciso? Eu preciso do buffer do MACD. Só que o MACD são duas linhas, né? Então vamos ter certeza que você sabe o que é um MACD? Vamos fechar aqui. Só para ter certeza que todo mundo está na mesma página. Vamos apagar essa ordem. E aqui nós vamos inserir um indicador. Inserir um indicador de uma média móvel. Pode ser qualquer média móvel. Média móvel, pouco importa. Então, uma média móvel é uma linha, que é uma média dos últimos X candles. Tá lá. Vamos colocar mais uma. Inserir indicador, tendência. Colocar essa daqui com 55, trocar a cor dela. Tá lá. O que aconteceu? Sumiu? Sumiu. Vou fazer de novo. Inserir indicador, tendência. Tripla, 55 blue, tá lá. Por quê? 22 blue, clicar close, ok. Tá lá. Colocou. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo duas médias móveis. E aqui você tá vendo... 55 aqui ela ficou longa por causa disso. Deixa eu excluir. Tá vendo aqui elas cruzando? Cruzou aqui, cruzou aqui. Agora, quando você insere um MACD, tá vendo que o MACD já tem duas linhas? Aqui você tem uma linha e um histograma. Poderia ser uma linha e outra linha, não tem problema. Então, o MACD, ele precisa de dois buffers. Porque eu preciso de um buffer para guardar a linha vermelha. Eu preciso de um buffer para guardar a linha cinza, ou a barra cinza, pouco importa. Tá? Então você vai ver que quando eu venho para cá, no caso do MACD, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pedir uma variável, que ela vai ser uma MACD, ela vai ser um buffer. Então até aqui, normal. Só que eu preciso ter duas. Então, a gente chama o histograma, aquela linha, a gente chama ela de mainline. Esse é o nome dela, esse é o nome técnico. Ou simplesmente main, se você quiser deixar ela curtinha. Aquela linha vermelha, a gente chama ela de sinal. Então, o teu buffer de MACD, apesar de você ter um handle, você tem dois buffers, porque você tem duas linhas. Então, você tem um indicador com duas linhas. Na média móvel, você tem um indicador com uma linha, só que você precisa de dois indicadores, porque você precisa de duas médias para cruzar. E aqui, mesmo esquema, eu quero saber o valor da média principal do candle 0. E assim você vai pegar esses valores. E aí você vai se divertir. Não porque se o buffer estiver acima, se a média móvel, se o IFR, se não sei o que, cara, dá para se divertir aqui. Dá para se divertir aqui. Se o valor do candle fechou acima ou abaixo, se o buffer do MACD tá virado, dá para se divertir aqui à vontade. Então aqui fizemos os handles, fizemos os buffers. Aí o Bruno mandou uma pergunta. Então vamos ver qual é a pergunta dele. Tem como o robô pegar o valor do papel existente na carteira e vender após apresentar um gain de 10%? Sem problema nenhum. Você vai ter que imputar no robô quais são os seus valores de compra e aí você vai ter que falar que quando bater 10% ele gera uma ordem de venda. Fácil. Isso aí tranquilo. Marcelo, no meu ver, fazer um robô de investimento é fácil. O problema é como fazê-lo rentável. Estratégias vencedoras, variável humana, impossível de automatizar. Jean, então vamos dividir sua pergunta em dois. Se a tua estratégia é rentável, o robô é rentável, ponto. Então assim, o robô,
ele é uma mecanização sua. Se você sabe fazer, o robô vai fazer melhor, ponto. Agora, você precisa saber fazer. Então, a primeira parte da sua pergunta tá certa. A variável humana, eu chamo de feeling, e aí eu vou pedir pro Bruno, de novo, colocar o link da entrevista que a Thay fez comigo, onde eu falo de feeling. Robô não tem feeling, robô é burro. Então, se você tem uma estratégia que tem um feeling, você tem que achar alguma forma determinística de transformar esse feeling em alguma coisa binária que funciona ou não funciona. A não ser que você trabalhe com inteligência artificial e machine learning, que você faça realimentação. E aí você pode ensinar o robô. E aí não é feeling, mas é um sistema de retroalimentação que você usa principalmente com machine learning, tá? Mas do jeito que você perguntou aqui, não tem jeito, assim, você tem que pegar o feeling e transformar esse feeling num 0 ou 1, não tem como fazer. Se eu quiser trabalhar com 20 ações ou mais, eu preciso abrir todos os gráficos manualmente e mover o robô para cada gráfico, ou tem como fazer isso de forma automática? Paulo Mac, tem como fazer isso de forma automática. Você faz um scanner e aí você move o robô para um gráfico só e ele automaticamente fica escaneando para você os outros. Não tem problema nenhum, Paulo, dá para fazer também. Dá para fazer tranquilão, tá bom? Bora lá, 21:04, estamos terminando. Deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. Variável de monitoramento, eu não coloquei. Então vamos colocar aqui agora. Aqui, nós vamos colocar um cara que se chama variável de monitoramento. Aqui, essa GLTIC, ela é histórica, na verdade eu já nem uso mais. Então, vamos criar uma variável que chama GL de global. Uma variável global, você consegue acessar ela de qualquer parte do programa. Isso tem a ver com o escopo de variável, é um tópico de programação. Aqui, para ficar fácil, tudo que tiver GL, você acessa de qualquer lugar. Vamos chamar essa variável de GL tipo de ordem. E vamos chamar ela de indefinida. Então eu tenho uma variável que eu vou chamar ela de indefinida, só que essa variável ela é uma variável do tipo string, ela é um texto. Então eu tenho uma variável que quando eu for comprar, essa variável ela vai mudar para compra. Quando eu for vender, essa variável ela vai mudar para venda, tá? Então automaticamente eu preciso criar uma variável que é o meu gatilho. E aí eu chamo uma variável global, que ela é global, ela pega todo o sistema, de monitoramento. Ela monitora tudo, tá bom? Então, o que mais? E aí eu preciso de mais nada, né? Mais nada. Deixa eu ver. Tá. Então, acabou. Então, essa primeira construção, vamos dar uma compilada, vamos só ver se tem alguma coisa errada aqui. Deu erro. Deu uma fast handle, deu um problema de unexpected token. Quando dá um erro no MetaTrader, dá um double clique em cima do erro que ele já te leva na linha. Então aqui é porque faltou um ponto de interrogação, um ponto e vírgula aqui, ó. Por isso que ele deu erro. Olha lá, código zerado, sem problema. Vamos só fazer um teste. Vou limpar aqui, vou tirar o robô do gráfico. E vou limpar os indicadores. Então vamos pegar aqui o meta, arrasta, número de contratos, valor, tal, aqui tudo direitinho. Colocou, arrastei o robô para o gráfico, todas as variáveis estão setadas. Então fechamos com chave de ouro essa primeira parte que era colocar os grupos das variáveis que eu quero escolher, ou seja, quais são as variáveis que eu vou perguntar. E aqui agora a gente criou uma variável, a gente vai criar mais algumas, tá? Que é uma variável de monitoramento. Criei o handle, que são, lembra do coração? Então o handle, ele é o coração do indicador. Lembrando que
Todo indicador tem que ter um handle. E o buffer? Todo indicador tem que ter o número de buffers proporcional ao número de linhas que esse indicador tem. Depois eu ajusto, tá? Depois eu acerto o português, essa lixaiada toda. Então tá lá. Então ele faz a minha leitura de variáveis, ou seja, quais são as variáveis que eu quero, faz aqui uma definição de variável, faz a definição dos handles que eu vou usar, já gera para mim os meus buffers, né? Faz o onInit, que aqui eu vou inicializar agora que eu vou inicializar o processo, tá? Por enquanto eu só colhi informação, e aí depois, por enquanto, sob controle. Deixa eu só ver qual é a pergunta do Bruno. Terça-feira tem mais? Sim. Na verdade, não dá para ensinar um robô numa aula de 1h30, né? Então, isso aqui vão ser uma série de terças-feiras que a gente vai fazer. Eu acredito que a gente deve fazer entre 4 e 5 terças-feiras, onde na última terça você tem o robô 100% entregue e funcionando. Então, nós vamos colocar as funções de compra, funções de venda. É um robô conta demo, eu vou explicar o que é isso. Mas assim, terça-feira tem mais, na outra terça tem mais, então a gente está começando a montar uma grade que a gente deve gastar entre, a priori, 4 ou 5 terças-feiras, tá bom? Rodrigo, como resolvo o erro 4114? É aquilo que eu falei, Rodrigo, olha só. Eu vou compilar, que eu não gerei coisa, mas vamos fazer o seguinte... Deixa eu ver aqui o OS 107, coloca OK. Sugerimos limpar OK, stop loss não pode ser 0. Então vamos colocar um stop loss aqui de 50, OK. Sugerimos OK. Robô para o índice dólar. Deixa que eu te explico daqui a pouco, porque senão eu vou ter que parar a aula para te explicar. O problema que você está enfrentando é o seguinte: quando você vem aqui, isso é uma coisa que tem que melhorar nos robôs. Na verdade, não é que tem que melhorar, é porque como eu não uso, então para mim não faz diferença. Mas eu vou te explicar qual que é o erro que você está tendo. Você tem aqui uma média que está desenhada no gráfico. Você tirou o robô do gráfico. Se você vier aqui e arrastar o robô, na hora que você clicar, ele vai dar esse erro 4114. Por quê? Porque você não pode arrastar o robô numa área suja. Então o que eu faço? Eu venho aqui e eu clico uma template e eu deixo ela sempre branquinha. Então toda vez que eu arrasto o robô, ele sempre tem que estar branco. Então o que você tem que fazer? Tem que ir lá na onInit, verificar se tem algum indicador, e aí você faz um loop, e aí você tira todos os indicadores antes de continuar a inicialização. Aí ele vai parar de dar esse erro 4114, tá bom? Helder, é sempre necessário ter um supercomputador internet que nunca vai parar, MetaTrader, serviço permita, robô remotamente. Helder, você tem que ter um supercomputador? Não. O MetaTrader ele é um sistema que consome muito pouco da máquina. Então, assim, se você tiver um Windows 10 com 2 GB de RAM, ele funciona, dependendo do robô. Então, o problema do robô é que, assim, você tem que ter alguém, que no caso é ele, que vai continuamente monitorar as suas hortas. Então, imagina, por exemplo, que você está numa máquina e essa máquina falta energia ou falta internet. E aí ele demora para subir, eu não sei o que aconteceu, e aí quando ele sobe ele não consegue sincronizar na corretora e tal. Então, profissionalmente, roda-se robôs em data centers. Então você vai numa Amazon Cloud, numa Google Cloud, se você precisar de um fornecedor de cloud eu tenho. Então assim, você vai num cara e ele vai te dar um Windows Server 2016, uma máquina que tem internet em abundância, que tem 99,99% de disponibilidade, que não tem problema de energia. Por quê? Porque se o robô cai,
ele tem que ser muito bem feito para na hora de voltar, ele voltar direito. Porque numa dessa daí você quebra. Então, assim, um robô, você pode rodar na sua casa, você pode fazer teste, você pode ir, porra, numa boa. Agora, na hora que você vai jogar esse cara em conta real, você não pode pegar e colocar isso na máquina de casa. Não faz o menor sentido, tá bom? O script do curso vai ficar disponível para baixar? Posso colocar, sem problema nenhum. Eu vou arrumá-lo. Se você quiser que eu disponibilize agora sem arrumar, não tem problema nenhum. Posso deixar. Mas assim, para a próxima aula eu já vou trazer ele mais organizadinho. Mas posso, não tem problema nenhum. Preciso de uma conta demo. Como eu faço? Marivaldo, foi o que eu falei. Você tem 7 corretoras homologadas. Eu sou agente da XP. Se você precisar de ajuda com XP, quando você abre uma conta na XP, dentro do portal, no primeiro menu tem plataformas e serviços. Em plataformas você tem 2, MetaTrader e MetaTrader Simulador. É só você clicar que ele pega e manda para você um e-mail com as senhas, os usuários e as senhas. Então assim, a abertura de conta da XP geralmente ela não requer documento, você consegue fazer. Não sei se você conseguiria fazer agora à noite 100% online, geralmente é assim. Então você já consegue abrir a conta. Aí você entra normalmente, vai ter que instalar token e tal, coisa já virou banco, né? Bancão, XP hoje, né? Primeira linha. E aí com isso tudo instalado, você entra em plataformas e serviços, e aí você tem MetaTrader simulado, cuidado para não misturar. E aí você recebe um e-mail com usuário, senha e servidor, e aí você tem as suas contas demo. Se eu não me engano, a XP te manda 5 contas demo, e aí você vai lá e se diverte. A Pirata XT... quero fazer uma conta demo para swing trade, que corretora posso fazer? Mesma coisa de cima. Se quiser fazer com a XP eu posso te ajudar. Manda um WhatsApp para mim ou uma mensagem que eu te ajudo, não tem problema nenhum. Como é a topologia? Pelo que eu entendi, você tem que ter acesso à corretora cuja conexão seria ao server da corretora. Como seria a questão da segurança? Murilo, vou te falar de forma bastante breve. MetaTrader Desktop, né? Então, você conecta no MetaTrader da corretora. Aqui você já no MetaTrader da corretora, ela funciona como uma coisa que se chama OMS, Order Management System. Aí você vai ter que entrar no Google e dar uma olhada. O MetaTrader Server, ele já é um OMS. Então ele já é um dispositivo que tem, além de gerenciamento de ordem, gerenciamento de risco. Então tem várias coisas que você pode fazer como gestão de risco no robô. Tem várias coisas que você pode fazer como gerenciamento de risco no próprio OMS. Além disso, e essa é a topologia que as corretoras fazem no Brasil, o MetaTrader Server ele está ligado no OMS da corretora geral, né? Então, na verdade, a tua ordem ela passa pelo MetaTrader Server, ela cai no OMS da corretora, e o OMS da corretora é que tem o processo de validação que manda a sua ordem para a bolsa. Então, assim, muita coisa para te explicar agora, né? Eu tenho isso é o terceiro módulo de coaching, e dos módulos é o maior, é o mais largo, entendeu? Eu posso tratar a segurança nível robô, eu posso tratar a segurança nível MetaTrader Server, eu posso tratar segurança nível OMS de corretora. Então, assim, tem várias formas de você tratar a segurança. Eu acho que assim, a frase mais importante que eu tenho que te dar é um sistema que você liga em conta real e esquece. Não é um sistema que você liga em conta real e tem que ficar com o celular desesperado tomando Rivotril para saber se o troço explodiu. Não, funciona desde que você saiba implementar os mecanismos de segurança. Tanto é que esse robô que a gente está fazendo, já aproveitando, por que eu chamei ele de robô conta demo? Porque ele não tem nenhum mecanismo de segurança. Então ele é um robô, você vai testar a estratégia, você vai fazer backtest, mas ele não é robô para você colocar em conta real. Ele não tem mecanismo de segurança local, ele não tem mecanismo de interconexão com a corretora. Então, assim, tem várias coisas que não vai dar tempo de fazer aqui. Tá? Se você quiser, eu tenho isso no programa de coaching, um módulo só disso, que é um módulo, não vou falar que ele é enorme, mas, cara, é grande, porque, assim, tem muita coisa
para você ter a tranquilidade de deixar esse bichinho rodando e você não surtar no meio da rua, entendeu? Basicamente essa é a história. Renê, vou compartilhar o código, preciso Marivaldo conta, Pirata XP conta demo, vou ajudá-los, então manda uma mensagem para mim que eu vou... Se vocês quiserem ganhar tempo, www.usave, vamos tentar. Na Usave, que é o nosso site do lado de atendimento, quando você coloca os seus dados no canto superior esquerdo, ele já automaticamente te manda para o processo de abertura de conta. Foi o que eu falei. O processo de abertura de conta na XP ele é 100% online. Eu não sei agora, em função de ser noite, se existe algum mecanismo de segurança ou não. Se tudo der certo, você vai abrir tua conta agora, daqui 15, 20 minutos você vai receber uma senha, e aí você vai entrar no teu portal, e aí você vai entrar lá onde eu falei, menu plataformas e serviços, MetaTrader simulado, contratar. E aí você já vai receber sua senha hoje mesmo, e aí hoje da meia-noite às 6 você já vai se divertir, tá bom? Clica lá no YouSave e aí vê se automaticamente esse cara já te dá uma sorte e você já recebe esse cara hoje à noite mesmo. Murilo de Carvalho, me dá um ok se a topologia ficou clara, basicamente essa é a ideia, ou seja, a Clear disponibiliza esse ambiente, sim, a Clear tem MetaTrader, eu não sei como funciona, como eu sou XP, eu não tenho acesso ao sistema de outras corretoras, mesmo sendo do mesmo grupo, então eu não sei como funciona o MetaTrader da Rico, não sei como funciona o MetaTrader da Clear, tem que dar uma ligadinha lá e perguntar, tá bom? Pessoal, são 9h20, Bruno, a gente abre para perguntas agora e toca, como é que você está de horário? Espera aí que eu tô falando com o dono da casa aqui, toca o pau? Ixi, então, pessoal, o lance é o seguinte, é até 3 da manhã, então vocês esquecem. Então vamos lá, pessoal, então bora pra frente. Tocando aqui. Na verdade, a minha preocupação é vocês, pessoal. Se deixar, né, assim, a minha esposa, né, ela já tá acostumada comigo, entendeu? Tá bom, não tá, eu acho que assim, eu acho que vale um feedback, eu acho que vale... De repente vocês deixarem um comentário no vídeo ou entrar em contato comigo, né? Se o celular eu já passei. Tem uma condição especial, sim, para quem está participando, quem se inscreveu, na verdade, todos vão ter o desconto no coaching, tá? Se você ainda não se inscreveu, então peraí, deixa eu só trocar a tela. É muita tela. Peraí que de verdade é muita tela. Então você vai aqui no YouDev, quando você deve ter se inscrito aqui, udev.com.br/curso/robô. Então a gente vai terminar /robô. Você deve ter entrado nessa tela aqui, ó. udev.com.br. Isso, você deve ter entrado nessa tela. Então essa aqui foi a tela de inscrição, que é a tela que nós estamos escolhendo as pessoas. Tem um sorteio que vai ser feito no último dia, lógico. E tem a condição que a gente vai dar para as pessoas que se inscreveram. Quem não se inscreveu, é aqui o lugar de se inscrever, e aquele lance do YouSave, ele está do seu lado superior, lado direito. Quando você preenche aqui os dados, ele automaticamente já entra no processo de abertura de conta. Quando ele entra no processo de abertura de conta, foi o que eu falei, geralmente é 100% online. E aí você já recebe um e-mail, questão de 15, 20 minutos, já com o usuário e senha para se logar. Se você conseguir se logar no portal, você já entra lá e pede uma conta demo, e aí demora mais 15, 20 minutos, você tem uma conta demo funcionando, tá? Então a minha pergunta eu posso continuar? Estamos cansados? Querem dar uma respirada? Wilson respondido. Vou dar uma mega, ultra, hiper, blaster condição para vocês fazerem o coaching, não tem a menor dúvida. Marcelo, é verdade que 80% das operações de bolsa brasileira é feita por robôs? Jean Marcel, não, esse número não é 80, esse número, se eu não me engano, é 2 indo para 3. Se você falar assim, é verdade que 70% das operações nos Estados Unidos são feitas por algoritmo, aí a gente está junto. No Brasil, a gente está baby steps, tá? Então, assim, a parte de arrumar as costas. A parte de Brasil ainda é muito incipiente, entendeu? De novo,
eu divulgo o MetaTrader, né? Assim, eu visto a camisa, eu tenho até uma relação com a própria MetaQuotes. Se eu converso com os caras, porque de verdade, assim, não tem plataforma que te dê mais riqueza em termos de detalhe. A programação, eu não sei se vocês acharam difícil, é uma coisa que você se acostuma, e assim, esse primeiro que eu faço, depois é uma questão de acostumar, né? Assim, eu não mexo com nada muito complicado, classe, fazer override de classe, assim, você vai usar uma classe que é CTrade para mandar ordem, e depois você fica só comparando se a ordem foi ou não foi. Então, assim, de verdade, eu acho que vale a pena investir. É uma tecnologia que veio para ficar, né? É uma tecnologia que hoje no Brasil eu imagino que você tem aí 60 mil pessoas operando, pelo menos MetaTrader, tá? Eu imagino que você tem aí, contando aí as corretoras que tem no Brasil e o número de usuários que eu sei que tem em cada uma delas, você deve ter aí 60 mil pessoas operando MetaTrader no Brasil hoje, fora outros tipos de robôs. Então, assim, é uma tecnologia que veio para ficar, é uma tecnologia para tirar a bunda da cadeira, então realmente acabou essa coisa de ficar sentado e bater boleta, isso não existe mais, entendeu? É desenvolver estratégia mesmo. Lembra que o robô, por exemplo, eu estou desenvolvendo um robô para um cliente que, na verdade, ele não boleta. Ele faz exatamente o que me pediram. Ele olha vários ativos e emite um relatório. Então o robô, ele não necessariamente tem que ser um cara que boleta, ele tem que ser um cara que te emite um relatório. Então o que o cliente pediu é que ele gasta 3 horas para ver 20 ativos. Aí agora ele está maravilhado porque ele gasta 1 minuto para ver 140. Então ele olhava Bovespa, hoje ele olha Bovespa, Mid Large, Small Caps, entendeu? Em 1 minuto. Então, assim, eu tenho robôs que emitem relatório, eu tenho robôs que emitem ordens, eu tenho robôs integrados com o meu tem machine learning, tem robôs integrados com Python. Você pode ir em GitHub, você já vê já bibliotecas de integração de MetaTrader com Python. Acho que está na hora de entrar, já passou da hora de entrar. Nós estamos falando de uma tecnologia que está no Brasil desde 2014, nós estamos em 2020. Né, nós vamos pegar uma rampada de bolsa agora, juros Selic 2%. Então, assim, a gente tem uma expectativa, né, positiva. Então, nada melhor do que fazer uma maquininha que não é uma maquininha de fazer dinheiro, isso não existe, tá? Mas você consegue fazer uma maquininha e você vai enxugando gelo, esse é o termo que eu uso, para que as pessoas elas entendam que o que ela demora 3 horas para fazer, ela gasta 15 e aí ela tem 2 horas para fazer outra coisa. E aí essas duas horas ela gasta desenvolvendo outras coisas. Então eu tenho um robô com uma média móvel e um MACD. Por que não um robô com 2 médias móveis, uma para comprar e uma para vender, e 2 MACDs, um MACD para comprar e um MACD para vender? Então você pode fazer as maiores loucuras, e isso tudo é teste. Isso tudo são coisas que eu já fiz. Então, o importante eu acho que assim, é uma tecnologia que veio para ficar, é uma tecnologia que tem que ser usada, assim, de verdade, as pessoas não ficam mais com a bunda na cadeira fazendo day trade, a tendência disso é acabar. Né? Agora, tem a ciência do desenvolvimento do robô que leva tempo. Eu comecei em 2014, o meu robô mesmo, que um dia eu sentei e falei, legal, eu vou fazer, eu comecei em 2017, estamos em 2020, então assim, são 3 anos namorando com aquele cara, mas é um cara que roda Python, é um cara que roda machine learning, eu tive que pagar um cara, Python, vai aprender? Eu não tô com saco. Paguei um cara, falei, velho, me ajuda aqui, eu preciso disso. Bacana. Machine learning eu tava interessado, gostava de inteligência artificial e tal, paguei um cara, me dá uma mão aqui e tal, fizemos assim, eu tenho um robozinho que aprende o mercado ficou volátil, ele se comporta, o mercado ficou mais volátil, menos volátil, então assim, isso tudo coisa que leva tempo, eu tô falando de 3 anos. Então, assim, você vai começar agora, mas você vai começar agora para construir uma história. Então, eu acho que essa é a parte gostosa, tem que curtir a viagem, eu acho que robô, a grande sacada é curtir a viagem, entendeu? E a relação da conta, veja aí se por sorte, se der tudo certo, você abre uma conta agora, a XP já te manda os dados de acesso, você já vai lá e já pega o usuário demo da própria plataforma, tá bom? Bruno, tem mais pergunta? Posso programar estratégia com opções no MetaTrader? Cara, pode programar com o que você quiser.
Assim, opção é listada na Bovespa, você pode vir aqui, ó, e aí você vai... É porque eu não lembro de cabeça, né? Uma opção, sei lá, Petro... Petro tá valendo o que agora? Petro K45. O que você sonhar? O que você sonhar? O que você sonhar? O que você sonhar? Tá bom? Essa aula possível revela vai ficar gravada no canal da DVFN, tá à disposição. Você acha melhor usar robô para day trade ou swing trade? Célio, de novo. Se a estratégia é boa, o robô é bom. Então, se a estratégia ela é boa no day trade, o robô é bom no day trade. Você tem robôs de day trade, que é a maioria que eu desenvolvo. Você tem robôs de swing trade, que é a minoria que eu desenvolvo. Assim, a maioria gosta do game. Tem robô de swing? Tem robô de swing. Qual é melhor? Não sei. De novo, não é o robô que é bom. A estratégia é boa. O robô ele só automatiza. Não tem robô bom, tem estratégia boa. Desce. Jean Marcel, Forex é proibido no Brasil. Então, assim, eu não posso opinar sobre Forex, cara. Lamentavelmente, assim, podia até ter pulado a tua pergunta. Eu, como agente autônomo profissional regulado de mercado, eu não posso falar absolutamente nada sobre Forex. O que eu posso te falar, assim, de mercado, o que tem no Brasil já dá para você aprender. Então, assim, você quer uma conta demo? Cara, pega uma conta demo de Bovespa, porque assim, você já vai operar com mercado de Bovespa, volatilidade de Bovespa, ticker de Bovespa, tem uma função que é Normalize to Double, que é que você faz a formalização do número. Então, assim, você já vai trabalhar com coisa local, cara, entendeu? Vou trabalhar com Bitcoin, que é 24 horas. Então, assim, é outro robô com outra estrutura, vou trabalhar com Forex. É outro robô, outra estrutura. Então, já que você está aqui e já vai fazer Brasil, cara, já faz com bolsa de uma vez, porque senão depois você vai ter que ficar fazendo adaptação de robô, entendeu? E aí, assim, de verdade, cara, assim, e eu acho que, assim, MetaTrader tem backtest, então, assim, você pode simular mercado. Hoje você tem backtest com tique real, inclusive, ou seja... no meu curso eu tenho uma forma de backtest, eu não gosto muito da forma de backtest do MQL5, eu tenho a minha. Mas ok, você tem backtest, você pode testar, então assim, perdeu o sono 3h30 da manhã, vai pra frente da máquina, velho, e se arrebenta, entendeu? Então assim, eu ficaria em bolsa para você não perder tempo depois fazendo uma coisa que primeiro, número 1 é proibido no Brasil, e número 2 você vai ter que ficar se readequando, entendeu? Pirata XP, obrigado por hoje. Telefone do rapaz da furadeira. Boa noite. Fase varredora de ação são desenvolvidos pelo MetaTrader. Esse JS, esse que eu fiz, que faz o rastreamento em ações, na verdade ele funciona assim, ó. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Ele pega essa parte aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na minha telinha Peraí, deixa eu ver agora como é que eu faço isso. Você tá vendo aqui, ó. Você vai fazer um robô e ele vai automaticamente rastrear isso daqui. E aí, assim, independente do gráfico que você jogue, ele vai ler essa lista. E ele vai ficar fazendo isso aqui em MetaTrader. Você não precisa fazer em Python. Python, assim como R, são linguagens estatísticas. Então, se você tem uma estratégia que você vai operar, por exemplo, a parte de bidimensional, tridimensional, quadridimensional, você quer fazer isso fora de MetaTrader, você pode. Né? Eu já fiz robô interconectando, não tem problema. Existem linguagens e linguagens. Eu já fiz robô interconectando com C#. A estratégia estava feita em C#. O MetaTrader simplesmente mandava a ordem. Então, assim, você vai fazer do jeito que você quiser. Eu citei Python, porque Python é uma linguagem muito forte para desenvolvimento de estratégia, assim como R. Então, se você for nessa linha, você é estatístico, você quer trabalhar com estratégias probabilísticas, você quer trabalhar com estratégias determinísticas, você vai para o Python, que você tem lá um set de ferramentas que eventualmente é mais legal, e aí depois você conecta com o MetaTrader só para mandar ordem, não tem problema nenhum, entendeu? É só a questão, no geral,
O MetaTrader faz tudo. Agora, para certas coisas, eu nunca tive, estou pensando se eu já tive alguma solicitação que eu falei, cara, não consigo fazer, faz fora e me entrega. Geralmente eu atendo a necessidade do cliente. O cliente quer, eu faço, o cara fica feliz, eu fico feliz e a vida segue para todo mundo. Tá bom? Bruno, posso fechar então, pessoal? Obrigado por hoje. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê aí uma boa noite de sono, nos banhe na sua graça. Eu agradeço muito a presença de todos e espero revê-los na próxima terça-feira, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado por tudo, tchau, tchau.